Como prescrever o treinamento aeróbico para iniciantes em programa de exercício? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em prescrição do treinamento, sem dúvida nenhuma, os treinos aeróbicos ou os treinos cardiorrespiratórios fazem parte de um programa de exercício. O método mais tradicional de treinamento aeróbico são os famosos métodos contínuos de treinamento, mas nós também temos os famosos métodos intervalados de treinamento. Lembrando que método de treinamento nada mais é do que a forma como você aplica a sessão de treinamento. Então, eu posso fazer um treino cardiorrespiratório usando o método contínuo ou usando o método intervalado. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? É que tanto para o método contínuo de treinamento quanto para o método intervalado de treinamento, existem várias variações, várias possibilidades de colocar em prática esses modelos. E nesse vídeo eu quero mostrar para você parâmetros científicos que vai balizar aí as suas decisões na prescrição do treinamento. Mas antes de mostrar os métodos e como prescrever os parâmetros de prescrição, eu também tenho que lembrar você o seguinte: o treinamento aeróbico ele tem diferentes objetivos, diferentes finalidades na aplicação da vida do personal trainer. Por exemplo, se você tem alunos que desejam emagrecer, o treinamento cardiorrespiratório é um método bastante eficiente, desde que aplicado da forma correta. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que falam por aí: não faça treino aeróbico porque treino aeróbico emagrece. Cara, eu poderia te mostrar 1 milhão de referências bibliográficas mostrando que treino aeróbico emagrece. Então, o que não emagrece é você aplicar um treino aeróbico ou no volume ou na intensidade, ou em volume e intensidade inadequada. Então, se o teu aluno deseja emagrecer, o treino aeróbico é uma opção interessante. Segundo, se você tem alunos que, por exemplo, eles ainda não desenvolveram doenças como diabetes, gordura no fígado, câncer e todas as outras doenças que passam aí pela sua cabeça, e se essa pessoa quer fazer exercício com aspecto de prevenção, ou seja, a pessoa não tem a doença, mas ela quer, ao longo da vida, atrasar o desenvolvimento dessas doenças. A gente chama isso de prevenção. O treino aeróbico ele também é aplicado. Por outro lado, se você tem clientes mais condicionados e que desejam, por exemplo, participar de provas de corrida de rua, 3 km, 5 km, até 10 km, e tem aluno que até deseja participar de maratona, o treino aeróbico, obviamente, ele é uma das possibilidades interessantes, beleza? Então, nesse vídeo eu quero te mostrar parâmetros para a prescrição do treino aeróbico para iniciantes, tanto usando o método contínuo como usando o método intervalado. E para me ajudar a ficar mais fácil você visualizar, eu vou usar aqui a Mega TV do Viajando pela Fisiologia. Então vamos lá. Se nós pensarmos no método contínuo de treinamento, o que é método contínuo de treinamento? É quando você aplica o treinamento e durante a sessão de treino, por exemplo, não tem período de pausa. Ou, por exemplo, você não vai numa intensidade que é na zona vigorosa, ou na zona máxima, ou até supramáxima. Então, o treino contínuo, ele é caracterizado na parte principal da aula, você trabalhar principalmente na intensidade moderada de treinamento. Então, você não vai no vigoroso e também não vai ter momentos de pausa passiva, por exemplo. Então, o método contínuo, ele pode ser aplicado aqui, pensando em meios de exercício. Pode ser uma corrida na esteira, pode ser a própria caminhada na esteira, usando ou não o recurso da inclinação, pode ser feito na bike, pode ser feito no transporte, pode ser feito, por exemplo, dentro da piscina, pode ser feito, por exemplo, você pode fazer o treino cardiorrespiratório, inclusive usando o peso do corpo, usando uma forma mais aí circuitada. Então existem diferentes maneiras de você aplicar isso daí, beleza? Então vamos lá. Pensando nos parâmetros de prescrição, então, primeira coisa, qual que é a frequência semanal indicada para iniciantes em programa de exercício? É indicado iniciar com 3 vezes por semana e o ideal seria ao longo do tempo fazer pelo menos 5 vezes por semana. Então, um iniciante, não é comum fazer 6 vezes por semana treinamento aeróbico no método contínuo, beleza? A intensidade, aqui nesse slide, tem 2 parâmetros de intensidade. Então, deve ser feito entre 50% e 70% do consumo máximo de oxigênio,
ou entre 65% e 80% da frequência cardíaca máxima. Então a gente percebe por esses valores aqui, são os valores aí que a gente considera como moderado para a aplicação do método contínuo. Então se você fizer, por exemplo, mais próximo a 50% do VO2, é uma intensidade ali, um moderado mais próximo do leve. Se você fizer mais próximo de 70%, é um moderado um pouco mais próximo ali da zona vigorosa, beleza? Em termos de duração da sessão, é recomendado aí pelo menos 30 minutos, mas com o tempo a gente deve progredir e aumentar a duração da sessão, chegando aí por volta de 60 minutos. E o volume semanal de treino aeróbico semanal, é quando você vê nas vezes que a pessoa faz durante a semana, soma o tempo total, é o volume semanal, beleza? De 90 a 300 minutos por semana. Então, por exemplo, se você tem um aluno que vai 3 vezes por semana, e ele está iniciando, o mínimo recomendado aqui semanal são 90 minutos. Então, divide por 3, seriam sessões aí de aproximadamente 30 minutos, beleza? Aqui, nesse outro slide, nós temos as diretrizes para a aplicação do método intervalado de treinamento. Então, vamos lembrar, o que é método intervalado de treinamento? É quando você intercala momentos de estímulo mais intensos com momentos de recuperação. Essa recuperação pode ser parado, e aí nós chamamos de recuperação passiva, ou pode ser uma recuperação ativa, que é quando a pessoa executa um movimento, em geral o mesmo movimento que ela faz no período de esforço de maior intensidade, porém numa intensidade ali leve e início da zona moderada. Então, nós temos aqui a recomendação, a sugestão de organização do treino intervalado para o indivíduo iniciante. Então vamos lá. Em termos de intensidade, nós temos aqui 3 parâmetros. Então, percentual do VO2 máximo, então período de esforço mais intenso, seria de 80% a 90% do VO2 máximo, de 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, ou entre 95% e 105% da intensidade do limiar anaeróbico. A duração das repetições, em geral, de 1 minuto até 5 minutos. A recuperação entre as repetições, em geral, de 30 segundos a 2 minutos. A recuperação entre as séries de 1 a 2 minutos. Aqui o tipo de pausa pode ser pausa ativa ou pausa passiva. No caso da pausa ativa, a gente utiliza por volta de 40% a 40% do VO2 máximo ou 50% da intensidade do limiar anaeróbico. O número de repetições, alguma coisa entre 6 e 20. Então, claro, um iniciante você não vai começar com 20 repetições, vai começar com 6, vai migrar para 7, 8, 10, 12, certo? E aqui a relação entre período de esforço e pausa de 1 para 1. Então 1 para 1 é o seguinte, se você dá 1 minuto de esforço intenso, é 1 minuto de pausa. Então relação 1 para 1. Relação, por exemplo, 2 para 1. Se você dá 1 minuto de estímulo de alta intensidade, você pode dar metade do tempo de pausa, beleza? Então, aqui a duração total das séries, então intercalando séries mais intensas com recuperação, que dê um volume aí na sessão, começando por 20 minutos até 40 minutos. Então, o que é importante você lembrar? Aqui são os parâmetros para você organizar. Então, é claro que em um indivíduo iniciante, você não vai iniciar fazendo tiros, né, ou fazendo uma bike mais intensa durante 5 minutos num período de esforço. Você vai começar com 1 minuto. Você não vai ter uma pausa de 30 segundos, você vai ter uma pausa de 2 minutos e gradativamente você vai diminuindo essa pausa. Então, isso é o que é sugerido, tira print para você guardar e estudar depois, isso é o que é sugerido para indivíduos que vão iniciar o treinamento aeróbico numa fase bastante inicial do treinamento. Ah, mas e quando ele virar intermediário? E quando ele virar um indivíduo bem treinado? Muda os parâmetros? Com certeza muda os parâmetros. Então, se você quer que eu faça um vídeo específico mostrando os parâmetros para o indivíduo intermediário e para o indivíduo avançado, escreve aqui no comentário assim, ó, eu quero ver esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, que se a galera curtir, a galera escrever, eu gravo e disponibilizo o vídeo para vocês, beleza? Então, se baseando por aqui, com certeza você vai fazer uma prescrição que, além de ser eficiente, também vai ser bastante segura, beleza? Então, ó, você que está aqui, presta atenção, se você gosta da associação da fisiologia do exercício com o treinamento, eu vou deixar no link desse vídeo aqui, para você conhecer um curso que eu tenho chamado Prescrição dos Treinos Intervalados de Alta Intensidade. E se você adquirir esse curso com 50% de desconto, eu te dou de presente com custo zero o curso Como Prescrever HIIT para a Corrida. Então,
tem o link aqui para você conhecer o conteúdo. O curso tem planilha, tem mais de 40 modelos de protocolos de treinos intervalados para criança, para idoso, para adolescente, para o indivíduo que quer emagrecer, para o indivíduo que quer melhorar o coração. Enfim, tem mais lá de 40 modelos de protocolos mostrando para você como fazer e como aplicar, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição e venha estudar fisiologia do exercício e treinamento junto com a gente, porque aqui nós somos apaixonados pelo que a gente faz e a gente sempre faz o melhor para ajudar você. Grande abraço e até o próximo vídeo.